Oi, pessoal! Hoje vamos a mais uma aula sobre progressão geométrica. Na aula de hoje vamos falar sobre a fórmula do termo geral de uma PG. Para que serve essa fórmula? Para a gente calcular um termo qualquer de uma PG, conhecendo o primeiro termo e a razão, é claro, né? Mas a gente vai ver mais uma coisinha depois. Então, a fórmula do termo geral de uma PG, é essa daqui. AN, que é igual a 1, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Lembre-se que AN, esse N é pequenininho aqui embaixo, não é A vezes N, tá? Esse Nzinho indica índice. É o enésimo termo. Esse N indica a posição. Então, se eu tiver A1, significa primeiro termo. Se tiver escrito A2, significa segundo termo. A3 significa terceiro termo. E assim por diante, tá? Lembra disso, pelo amor de Deus, não vai confundir. Então, a fórmula do termo geral é essa daqui. Então, quem é a N? É um termo geral. Quando eu digo termo geral, significa termo qualquer. Pode ser A2, A3, A4, A5, A10, qualquer um. Então, ele pode ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. A1 significa primeiro termo, tá? Ó, A1 significa primeiro termo. N é o número de termos que a gente tem na nossa PA. É o número de termos até o AN, tá? Então, se você tiver A5, então N é 5. E Q é a razão. Lembre-se que a razão é sempre calculada da seguinte maneira. Pega um termo qualquer, que eu vou pegar, por exemplo, se eu pegar o A4, eu vou dividir pelo anterior, que é o A3. Se eu pegar o A5, eu vou dividir pelo anterior, que é o A4. É assim que se calcula uma razão, tá? Então, é um termo qualquer dividido pelo anterior. Aí, pessoal, aquela fórmula do termo geral, essa que está aqui em cima, a gente pode escrever de forma mais abrangente desse jeito aqui, olha. Em vez de colocar o A1, eu vou colocar AK. E quem é AK? É um termo qualquer. Quem é a N? É um termo qualquer, tá? O que você precisa saber? Que você vai sempre pegar esse Q e elevar a N menos K. Ou seja, esse N menos esse K aqui. Então, com isso, você vai conseguir resolver de maneira mais rápida alguns probleminhas. É bem mais fácil resolver se você usar essa fórmula aqui, em alguns casos, é claro. Quando que você vai usar? Quando você não tiver o primeiro termo. Então, você deve escolher usar essa última fórmula. Vamos aprender a aplicar a fórmula para resolver essas questões. Então, nós temos um exemplo aqui. Ó. Determine o 10º termo da PG. Isso aqui, o primeiro termo é 1/2, tá? É uma fração, 1/2. Então, tem a fração 1/2, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 2, depois o outro é 4. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar a fórmula. E a fórmula é AN é igual a 1. Por que eu vou usar o A1? Porque eu tenho A1. Vezes Q elevado a N menos 1. Ok? Quais são os dados necessários? Quais são os dados necessários? Então, para aplicar a fórmula, eu vou precisar do AN. A gente vai escrevendo isso aqui, ó, AN. Eu vou precisar do A1. Eu vou precisar do Q. E vou precisar do N, ok? Quando eu peço para você determinar o 10º termo, é porque eu quero o A10. E quem é o A10? É justamente quem eu estou procurando, ok? O A1 é 1/2. E o Q? Gente, o Q a gente vai ter que calcular, tá? Então, vou fazer aqui separadinho. Aqui, ó, vou calcular o Q aqui. Então, o Q vai ser o A1 dividido por A2. Não, desculpa, o A2 dividido por A1.
Mas você está vendo que trabalhar com fração em divisão é chato? Então, eu vou preferir pegar o A3 e dividir pelo A2. Então, vai ser A3 dividido pelo A2, tá? Então, é só fazer essa conta. Quem é A3? É o 2. Quem é o A2? É 1. Então, 2 dividido por 1 dá 2. A minha razão é 2. E quem é o N? Como é que eu faço para achar o N? Olha essa primeira igualdade aqui, ó. A N não é igual a 10? Corta A com A, o que sobrou de igual? N igual a 10. Então, o N é 10, ou seja, é o 10º termo. Agora, é só substituir, tá? Então, vamos lá. A N é o A10, que eu vou procurar. A1 é 1/2. O Q é o 2. N menos 1, então é 10, porque N é 10, né? Então, é 10 menos 1. Então, A10... Meu Deus, como é que eu tiro isso daqui? Pronto. Então, A10 vai ser igual 1/2 vezes 2. 10 menos 1 dá 9. Então, o A10, a gente resolve primeiro a potência, né? Eu poderia, aliás, eu vou fazer isso. Porque se eu multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, eu vou encontrar 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 1. Isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. É bom que a gente recorda, né? Então, A10 vai ser igual a 2 elevado a 8. E fazendo essa conta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui rápido. Vai dar 256. Então, o A10 vai ser igual a 256. Tá certo? Pronto, o exercício era... Ele estava pedindo para você encontrar o 10º termo. Encontrei, pronto, acabou. O 10º termo é 256.